Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. A crença é importante em todas as culturas e civilizações. É o que mantém a sociedade coesa. A crença em algo espiritual, num propósito para a vida e a morte, era um dos alicerces mais importantes sobre os quais grandes civilizações foram construídas e desenvolveram-se. Muitos povos antigos, como os Inuits, norte-americanos, acreditavam que os xamãs viajavam entre esses mundos e o espiritual para ajudar a curar ou libertar seu povo do sofrimento. Outros, como os povos Bantu da África, acreditam que, ao entrar em contato com nossos antepassados e reverenciá-los, somos curados e abençoados nesta vida, preparando-nos para as próximas. Ao longo da história, a crença em outro plano da existência tem sido a cola que mantém tais comunidades unidas. Se uma sociedade tem uma crença coletiva numa vida após a morte ou na ideia de que a alma continua vivendo no mundo espiritual, isso se torna uma espécie de consolo para quem está no plano terreno. Muitas culturas antigas e a maioria dos grupos neopagãos contemporâneos fundamentam-se no animismo ou na crença de que tudo é imbuído do espírito. Tudo, desde uma rocha, árvore, animal, até um ser humano, é animado com o poder divino. Todos aqueles que morrem passam a viver no plano espiritual ou se reúnem com o divino. Nesses sistemas de crenças, o mundo espiritual é apenas um outro lado da vida e cada indivíduo deve descobrir a verdade por si mesmo. O animismo foi suprido pelas religiões patriarcas, mas ressurgiu no século XX e agora foi adotado pelos grupos pagãos da nova era, como os seguidores da grande deusa, os wiccanos, os druidas e o xamanismo. As crenças neopagãos no mundo espiritual não são fundamentadas na fé ortodoxa, mas na crença individual e na busca pessoal pela verdade. Do politeísmo ao monoteísmo. Bom, desde a antiga crença, no mundo de espírito seguida por uma legião de diferentes deuses, não demorou muito até que um deus assumisse o comando. À medida que as civilizações surgiam da vida tribal, o politeísmo ou a adoração de muitos deuses tornou-se comum. Por exemplo, a crença celta num panteão de deuses está enraizada nas primeiras culturas tribais indo-europeias que se espalharam pela Europa. Os guerreiros celtas eram destemidos porque acreditavam que o espírito ou a alma era imortal e nasceria novamente. O outro mundo existia paralelamente a este, e era considerado um lugar de felicidade eterna e imortalidade, que os mortais poderiam visitar em determinadas épocas do ano, através de portais especiais encontrados no alto das montanhas, em grutas, cachoeiras, em outros lugares considerados sagrados. Os contadores de histórias transmitiam oralmente ideias sobre o que acontece depois que morremos. A maioria imaginava o Deus do mundo inferior como uma figura sombria e enganadora que regia as almas dos mortos. Algumas tradições acreditavam que esse reino ficava abaixo ou acima de nós, ou que estava repleto de almas das pessoas mortas à espera de voltar para o mundo real. Na mitologia védica, o mundo inferior era simplesmente um espelho do mundo que acreditamos ser real. Ambos não seriam nada mais do que uma ilusão. E na crença hindu, Brahma sonha que o universo passa a existir enquanto ele dorme. Então, tudo e todos são apenas uma ilusão, e quando Brahma acorda, o universo desaparece. Na mitologia grega, a própria morte era algo ao qual os deuses eram imunes. Eles eram oniscientes e imortais. Apesar de nos terem permitido acesso à sua sabedoria e nos ensinado habilidades para sobreviver, negaram aos mortais o dom da vida eterna. A morte tornou-se um sofrimento humano e os deuses tinham pouco interesse em nós. Para os maoris da Nova Zelândia, a morte era um retorno ao ventre da grande mãe. Para os budistas, ao eterno agora. E para os egípcios, a morte é o julgamento final. Uma divindade única e sua poderosa lei sobre o céu e a terra assumiria depois dos panteões anteriores, tais como o deus Marduk, da Mesopotâmia, e posteriormente o Deus único e suas hostes angélicas do profeta do Oriente Médio Zoroastro. Mas foram os cristãos e os muçulmanos que guerrearam até a morte para provar que seu Deus era o único.
Vamos falar sobre reencarnação e karma. Bom, reencarnação significa literalmente reentrar na carne. Se uma cultura acredita na alma e na vida após a morte, então ela é bem provável que também acredite em alguma forma de reencarnação. Embora a vida após a morte seja muitas vezes vista como um lugar específico, como veremos logo mais à frente, também existem muitas crenças segundo as quais a alma acaba por fim ocupando a outra entidade viva. A alma errante precisa ir para algum lugar. Por outro lado, alguns acreditam que uma nova alma surge a cada vida, que então se desvanece no ar e é reabsorvida pelo cosmos. A reencarnação é um conceito antigo. Ninguém sabe ao certo de onde veio. Ela está no cerne de muitas tradições orientais, mas não faz parte da crença budista ou do Egito Antigo. Embora os antigos egípcios acreditassem na vida após a morte, eles não acreditavam que alguém voltasse de lá. Estavam mais interessados na transmigração da alma, em outras palavras, na evolução espiritual da alma no outro mundo. Se acreditarmos que algo tem uma alma, o que isso normalmente significa que acreditamos que exista algo encarnado dentro de nós, uma essência do divino que é eterno e universal. E se também acreditamos que vivemos uma vida antes da presente, então temos também que acreditar em algum tipo de vida intermediária após a nossa encarnação anterior. Isso significa que, depois da nossa encarnação atual, vamos nascer de novo, geralmente após a nossa alma, o espírito ter percorrido os domínios da vida após a morte. O conceito de reencarnação nos dá não somente esperança, como também uma sensação de possibilidade inacreditáveis quanto ao que fomos e o que podemos nos tornar. Dentro do critério da evolução da alma, tanto as crenças religiosas quanto as filosóficas sobre reencarnação fundamentam-se na ideia de que a alma sobrevive após a morte do corpo. A alma, então, começa uma nova vida num novo corpo. Se você também acredita no conceito de karma, então essa nova carne pode ser humana, animal ou até mesmo espiritual, dependendo da qualidade moral das ações do indivíduo e da vida anterior. Muitos sistemas de crenças afirmam que a alma passa a residir em outro corpo e quando esse corpo morre, ela acaba renascendo em outro, razão pela qual muitas pessoas estão convencidas de que podem se lembrar de suas vidas passadas. Algumas culturas, tais como certas tradições e seguidores africanos de filosofias esotéricas e místicas, acreditam que a alma deve passar por algum plano espiritual que lhe permita viajar de uma vida para a próxima. É por isso que a crença numa vida futura baseia-se nas vidas passadas. Para reencarnar em outra vida, precisamos primeiro ter uma vida passada. Existem várias maneiras alternativas de definir a reencarnação. Para os gregos antigos, a transmigração da alma estava relacionada com sua evolução na outra vida e era conhecida como metempsychose. No entanto, um termo semelhante ao conceito de reencarnação era a palavra palingenesia, que era bem mais usada nos tempos de Homero. Na Índia, a reencarnação era um elemento essencial nos textos sagrados chamados Upanishads, de cerca de 800 anos antes de Cristo. Muitas outras culturas, incluindo os filósofos gregos, a mitologia nórdica, os inuites e outras tradições nativo-americanas, o sufismo, as religiões baseadas no hinduísmo e o espiritualismo moderno, todos abraçam a ideia de que a essência de um indivíduo encarna em outro corpo humano. Essa essência pode ser chamada de alma, espírito, essência divina e assim por diante. Nas religiões védica e hindu, embora haja um ciclo de morte e renascimento, ela faz parte de todo o processo universal intitulado samsara, significando errante e regido pela lei do karma. O Atman, da filosofia hindu, por exemplo, é o eu interior, mas não um eu que podemos chamar de nosso. É um eu de consciência universal. O Atman impessoal encarna em outro ser vivo, cuja vida é ditada pela herança kármica da última encarnação. Karma, ação, é definido como registro e consequente resultado espiritual de ações moralmente certas ou erradas executadas em vida e que determinam o destino da pessoa após a morte. No entanto, a crença na encarnação pode não incluir a crença no karma. O karma é um conceito simples. Segundo essa doutrina, o modo como agimos numa vida tem um efeito sobre a próxima vida. Portanto, se na sua vida passada você fez coisas más ou teve maus pensamentos, agora você vai arcar com as consequências. Assim, nesta vida, se você está passando por uma maré de azar, desemprego, relacionamentos ruins, então é devido a débitos kármicos de sua alma ou,
em outras palavras, experiências ou ações de pessoas que você era em sua vida anterior. Bom, de acordo com a maioria dos agentes de cura, psicoterapeutas e outros conselheiros espirituais, agora é nossa chance de compensar isso. Deuses também podem reencarnar e encarnar na Terra como avatares, como Vishnu, e suas 10 encarnações conhecidas como Dashavatara. Muitos grupos cristãos consideram Jesus como uma encarnação divina que voltará novamente. A crença budista na reencarnação é bastante diferente da de muitas outras religiões. No budismo não existe nenhuma entidade duradoura que reencarne. O pensamento budista aspira ao não-eu, em vez de ser uma entidade, é um fluxo de energia ou um conjunto de elementos kármicos que avança de encarnação em encarnação, o que é rotulado de renascimento. Essa noção implica que existe apenas um fluxo de consciência ligando uma vida à outra. Vamos falar agora sobre as crenças do Antigo Egito. Bom, os egípcios, sem dúvida nenhuma, foram os primeiros a criar um esplêndido cerimonial em torno da jornada para a vida após a morte, que se tornou um tema chave para todas as culturas que se seguiram. Os egípcios mumificavam seus mortos e cobriam o esquife com sinais, símbolos e imagens para proteger o corpo em sua jornada. Colocavam estatuetas, objetos de pessoas falecidas e seus animais de estimação mumificados no túmulo para garantir que ela teria acesso aos seus prazeres favoritos na vida após a morte também. Os egípcios tinham um conceito complexo de alma, que era composta por 5 ou 6 partes, dependendo do período da história egípcia. Para representar o trajeto dos mortos para uma vida futura, a parte da alma conhecida como Ba era muitas vezes retratada com cabeça humana e corpo de pássaro voando para Duat, o reino dos mortos. Para chegar a Haru, uma morada mais celestial, era preciso uma dedicação maior, um coração livre de pecado e da capacidade de recitar certos feitiços e encantamentos. Apenas se o cadáver estivesse devidamente embalsamado e vestido, ele era capaz de viver em Haru, os campos de juncos onde ele acompanharia o sol em sua trajetória diária. Passando pela sala das duas verdades, o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, símbolo da deusa da justiça, Maat. Se o coração tivesse o mesmo peso que a pena, a pessoa poderia passar. Mas se fosse muito leve ou muito pesado, o coração seria devorado pelo demônio Hamti e a alma seria lançada na escuridão. Se os pratos da balança ficassem equilibrados, o falecido passaria no teste e seria levado diante de Osíris, que o acolheria na vida após a morte. Aqueles que temiam o teste poderiam recitar o encantamento apresentado no Livro dos Mortos, escrito num amuleto em forma de escaravelho, depositado no mesmo lugar do coração da múmia, para evitar que seu coração os traísse. Bom, Haru ficava no Oriente, perto do Sol Nascente, e era descrito como uma série de ilhas cobertas em juncos. Era um lugar perfeito para se caçar e pescar, onde, após o julgamento, os mortos podiam viver por toda a eternidade. Antes de chegar a Haru, o falecido tinha de passar através de uma série de portas, alguns dizem 15, outros dizem 21. Todas eram guardadas por ferozes demônios. O falecido tinha que enfrentar o calvário de passar por esses demônios sem olhar os olhos deles. Depois que chegava aos campos de juncos, a vida era um reflexo ideal do mundo terreno, com céu azul, rios e barcos. Essa era uma vida pós-morte perfeita, com deuses e deusas para adorar as colheitas, para se usufruir. Na verdade, a vida após a morte era quase uma imagem espelhada da vida que o falecido tinha. Quanto mais rica a pessoa em vida, melhor sua situação na vida após a morte. A maioria dos negociantes e membros da realeza era enterrada com a estátua de um servo para servi-lo na vida após a morte. A classe social era a mesma na vida após a morte, especialmente quando se tratava dos faraós. Assim, quando um faraó era sucedido por seu rival, esse último muitas vezes tentava desfigurar o túmulo do seu antecessor numa tentativa de impedi-lo de chegar a Haru. A prática de incluir o Livro dos Mortos no túmulo da pessoa falecida data de cerca de 1550 anos antes de Cristo. Esse costume se desenvolveu a partir de textos funerários inscritos em paredes e túmulos do antigo reino dos faraós 1000 anos antes. Os faraós acreditavam que esses textos os ajudariam a encontrar os deuses, em particular o deus criador Ra.
Ao longo do período dinástico seguinte, esses textos não eram preparados exclusivamente para os faraós, mas inscritos nos caixões e túmulos de outros membros da família real, de altos funcionários e dignitários. Os textos começaram a incluir feitiços e magia talismânica para ajudar o morto na sua jornada através de Duat e para a vida futura. Não demorou muito tempo até que indivíduos ricos encomendassem seus próprios textos e escolhessem encantamentos que se adequassem às suas próprias necessidades pessoais. Escritos em hieróglifos sobre um papiro, o livro também era ilustrado com cenas da jornada do falecido após a morte. Destinado a propiciar conhecimento místico ao falecido na outra vida, ele incluía feitiços e encantamentos para controlar o mundo desconhecido em torno dele. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.